Salve meu povo, Márcio Silva do lado de cá, tranquilão, e eu espero que vocês também estejam. E pessoal, depois de um tempão sem gravar nenhum conteúdo aqui pro canal, hoje eu trago para vocês a reforma que eu fiz no Super Turbo, esse veículo do Jaspion que foi produzido pela Glaslit lá no início dos anos 90. E esse carrinho aqui veio para mim pela mesma fonte que veio também aquele cavalo do Batman que eu customizei no unicórnio da Tila. O meu amigo Roberto chegou esses dias no trabalho com esse carrinho aqui todo detonado e eu não pensei duas vezes em tirar a poeira da minha bancada e carregar novamente a bateria da minha câmera. Olha aí pessoal, o estado que o carrinho veio para a coleção. A pintura das rodas e os adesivos estão bem detonados e a carcaça está bem arranhada. E aqui no teto, alguém ainda fez esse furo, talvez para tentar encaixar uma sirene ou algo do tipo. Mas a pior parte é aqui, a parte de baixo. Ela tá bem gasta. Mas isso indica, que esse carrinho cumpriu o seu papel em divertir a criançada. E como ele é movido a fricção, eu imagino que ele foi testado em todo tipo de terreno. Então antes de mais nada, eu vou tirar um molde do adesivo das laterais para depois tentar reconstruir esse padrão lá no Photoshop. Eu usei aqui um papel manteiga, que é o único tipo de papel transparente que eu tenho aqui em casa. E agora sim, bora desmontar e ver o estado dessas peças. E olha que à primeira vista assim, eu não vi nada que não pudesse ser restaurado. Talvez remontar o sistema de fricção dê um pouco de trabalho, mas eu acho que eu vou dar conta. Aqui eu estou usando uma solução de detergente concentrado diluído em água e eu vou deixar todas as peças de molho para soltar bem toda a sujeira que está impregnada. Para minha surpresa e alívio, os pneus estão praticamente intactos. Só tem aqui alguns fragmentos impregnados na borracha que parecem ser pedrinhas de areia lavada. Eu vou usar aqui esse palito de metal para tentar removê-las. E olha aí que depois de limpo ficou zero bala. Já aqui na frente dos pneus tem alguns arranhões que eu vou tentar eliminar na base da lixa. Eu vou começar com uma lixa número 600 e finalizar com a lixa 1500. Para dar um brilho, eu vou usar aqui um produto de uso automotivo, um restaurador de plástico e borracha. Essa peça aqui, apesar de estar toda riscada, não tem nenhum risco tão profundo assim. Então eu vou tentar remover esses riscos apenas com a massa de polir número 2, uma massa de polir à base d'água, e para dar o polimento eu vou usar a micro retífica com um disco de feltro. E aqui a dica pessoal é ter muito cuidado para não pressionar muito e nem ficar muito tempo friccionando no mesmo lugar para evitar aí de queimar o plástico. E que alívio foi ter acertado a mão na restauração dessa peça. Como ela é transparente e não vai receber pintura, se eu tivesse errado, já era. Lembra que a parte de baixo do carrinho estava bem zoada, Eu lixei bastante e agora só falta dar um polimento para recuperar o brilho da peça. Já a carcaça do veículo, essa não vai ter jeito, eu vou ter que pintar. Tem muito risco aqui, são muito profundos, sem falar daquele furo do teto, Então eu dei uma lixada apenas para tirar o brilho e eu vou aplicar agora uma demonteseladora plástica, que também servirá como promotor de aderência para a pintura. E aqui eu já até poderia parar e aplicar a pintura final, mas para evidenciar todas as imperfeições, eu vou dar também uma demão com um primer universal na cor cinza. E eu aproveitei que já estava com a mão na massa e pintei também todas as rodas com a tinta cromada. E olha como o primer cinza fez todas as imperfeições ficarem bem visíveis. Tem muito detalhe aqui para corrigir e os riscos mais fundos eu vou nivelar com uma camada de massa plástica. Para lixar a massa plástica eu estou usando lixas d'água, começando aqui com a 600, subindo para a lixa número 1500 e finalizando com a lixa número 3000. O que deu mais trabalho aqui foi refazer as quinas do para-choque dianteiro, mas não dava para continuar com esse projeto sem restaurar essas partes, Bora então para a pintura final. Essa tinta é uma tinta própria para peças de plástico e eu encontrei um branco brilhante muito parecido com o tom original do veículo. Dei 3 demãos, respeitando aqui o tempo indicado pelo fabricante, e o resultado é esse daqui. Cobriu muito bem todas as imperfeições e preservou todos os vincos e detalhes do veículo. E no teto, nem sinal mais daquele furo medonho.
O único porém, mas esse aqui eu já esperava, pessoal, é que a pintura curou com esse aspecto de casca de laranja, algo que é bem comum em pinturas em superfícies lisas assim. Para resolver isso, eu vou agora para uma etapa que consiste em lixamento com lixas d'água número 1500 e lixa número 3000, seguido aí de um bom polimento. Eu vou usar a mesma massa de polir, mas agora nem é necessário usar micro-retífica, eu vou usar apenas um pedaço de algodão. Essa daqui é a caixa de fricção, e eu percebi que o eixo da engrenagem principal está com uma folga bem grande, ó, fazendo com que o giro dê uma escapada, e provavelmente foi isso aqui que estragou todo o sistema. Bora desmontar e tentar resolver isso. E esse disco aqui está todo coberto de ferrugem, e eu vou deixar ele de molho no vinagre para tentar limpar. Vou fazer isso também com o eixo da frente, que também está bem enferrujado. E depois de limpa, a peça ficou até com cara de nova. Mas no meio do caminho eu percebi que essa engrenagem aqui, ó, do eixo traseiro estava trincada. Eu não sei se dá pra ver, mas isso aqui pode piorar muito se eu não der um jeito. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou improvisar uma solda com supercola e bicarbonato de sódio. E para não ficar um acabamento grosseiro que possa enroscar em outras partes, eu vou dar agora uma boa lixada. E mais um problema resolvido. Próximo problema então, consertar essa folga do encaixe da engrenagem principal. E se fosse pouca coisa eu até deixaria quieto, mas dá só uma olhada na situação. Então aqui eu vou tentar fazer uma espécie de bucha de redução para o encaixe desse pino. Eu tenho aqui esse palito de plástico que é a sobra do tacape que eu fiz por Homem-Fera, e é isso que eu vou tentar usar. Só vou me certificar aqui que o diâmetro está certo, vou cortar o excesso e refazer o furo. Eu vou usar um jogo de brocas de precisão até chegar no diâmetro exato do encaixe desse pino. Agora é só montar novamente esse quebra-cabeças e ver se a fricção foi mesmo restaurada. E pessoal, a maior parte desse projeto se resume nisso aí: polimento e lixamento. Incontáveis vezes. Eu confesso que essa parte do veículo foi a mais difícil de ser restaurada. Os riscos mais profundos eu até consegui remover, mas o desafio mesmo foi preservar o logotipo da Glaslit. Mas por fim, ficou até parecendo um espelho. Coisa linda, né? Todas as peças limpas, restauradas e devidamente polidas. E já dá para começar a montar o nosso Super Turbo. E aí, quem não conhece a história da Glaslit deve estar se perguntando como que a super máquina foi usada como modelo para o carro do Jaspion. E se eu te dissesse que o mesmo molde foi usado também para o carro do Giban e do Jiraiya, mudando apenas as cores e os adesivos. Ou ainda, se eu te dissesse que o primeiro boneco do Jaspion pela Glaslit foi uma espécie de reaproveitamento do molde do boneco do Robocop, e hoje esse é um item bastante raro entre os colecionadores. Isso daria assunto até para um próximo vídeo, né? Mas aí eu te aconselho a saber mais sobre esses detalhes e curiosidades com o pessoal da Resistência Tokusatsu. Inclusive eles fizeram uma entrevista muito bacana com o Sr. Iguchi, uma lenda dos brinquedos brasileiros e o responsável pela criação de muitos brinquedos da linha de Tokusatsu aqui no Brasil. Agora o desafio gráfico desse projeto, tentar refazer o adesivo. Então a primeira coisa que eu fiz foi achar uma boa imagem de referência com o logotipo usado pela Glaslit, e vou tentar recriar aqui no Photoshop. Eu fui renderizando letra por letra, uma camada por vez, e fazendo a mesma coisa para os efeitos tridimensionais dessa tipografia. E aquele decalque que eu fiz lá no início do vídeo serviu agora para eu transferir as medidas aqui para o Photoshop e poder recriar então o seu padrão geométrico. O design do adesivo ficou pronto,
e agora é só imprimir. Eu testei aqui alguns tipos de papéis adesivos, mas essa versão de papel adesivo da Pimaco foi a que teve a melhor gramatura para esse tipo de projeto. Ele só tem um detalhe, esse aqui é um adesivo do tipo fosco. Então eu precisei dar 3 demãos aqui de verniz brilhante, mas isso aí de quebra, ó, vai proteger as cores da exposição à luz. E olha só como ficou bacana. E eu precisei agora ficar um tempo aqui, ó, sem tomar a minha cerveja para poder colar o adesivo com toda a atenção possível. E eu vou te falar, viu, eu acertei de primeira, tanto no tamanho da impressão como na colagem do adesivo. A única coisa aqui a se observar, pessoal, é que o verniz deu uma pequena escurecida na impressão, mas eu acho que esse é um detalhe aí que pode passar batido tranquilamente. Reta final, meu povo, agora falta pouco. E eu preparei aqui um antes e depois para poder registrar bem a transformação desse mais novo item da minha coleção. Então era isso, meu povo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa restauração. Eu confesso que depois de tanto tempo sem gravar nada, eu tava até com receio de ligar a câmera novamente. Mas graças aqui ao meu amigo Roberto, quem sabe agora eu diminua esse período de ausência por aqui. Beleza? Um abração, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo.